Oi, gente! Então vamos dar início ao nosso tão esperado vídeo para a gente poder desenvolver o nosso projetinho das panelas que vão ao fogo, que é um projeto que eu fui convidada pela minha super grande amiga Maria Lúcia Vignoli. Ela inclusive vai fazer panela também. É um projeto de um trabalho que faz parte de um e-book, então nós vamos fazer parte de um capítulo desse e-book que fala de arte, de gesto, de cidadania, de conservação da natureza, e é um projeto voltado para professores, então é por isso que eu pensei em fazer algum projeto que envolvesse minhas alunas. E nesse grupo então tem alunas, minhas alunas, tem amiga de infância, tem a minha querida sócia Dorothée, somos mulheres, todas mulheres maravilhosas, e vamos fazer então essas panelas. Então o que eu fiz? Eu peguei uma argila que está sendo desenvolvida agora, acabou de entrar no mercado, maravilhosa, já desenvolvida com esse objetivo, porque ela contém elementos que fazem com que ela não rache quando ela sofre temperatura num lugar só. Porque as panelas todas que a gente faz por aí, que a gente usa no forno, elas recebem calor de forma uniforme. Essa panela ela vai receber calor num ponto só, então isso é um fator de estresse. Só que essa argila ela recebe alguns minerais que faz com que ela aguente esse estresse. Então eu fiquei muito animada com o surgimento dessa argila, pedi apoio pro fabricante e ele deu pra gente 10 quilos dessa argila, que é a que eu tô usando aqui para fazer essa panela, que é a panela inicial. Então a panelinha que vocês vão fazer tá aqui. Essa aqui é uma que eu fiz, vou mandar fotos que vocês podem fazer na forma que vocês quiserem, mais alta, mais larga, muito mais larga não, mais larga um pouquinho pode, mas muito mais larga não. Eu dei uma caixa de papelão para vocês, eu gostaria que a panela coubesse nessa caixa, porque vai ser assim que eu vou transportar, porque eu estou em Petrópolis, então eu tenho que trazer todas elas. Nós somos 12, serão 13 panelas. E então é isso, eu botei uma espuminha que vai ser a grande companheira de vocês. Inclusive quando vocês forem embalar a panela, vocês coloquem a espuminha no fundo e a panela em cima. Então é isso, obrigada pela participação, vamos nessa. Oi gente, vamos começar a nossa jornada. Então eu queria mostrar para vocês uma panela que eu fiz, não é com essa argila que a gente vai usar. Essa argila que eu entreguei para vocês é uma argila especial, uma argila nova que entrou no mercado, que é desenvolvida por uma empresa. Eu mesmo nunca testei essa argila, vamos testar todos juntos, mas deve dar certo, porque senão eles não colocavam no mercado. E essa aqui é uma argila tipo de Itaboraí, mais simples. O que eu queria mostrar é o que é importante numa panela. Então, por exemplo, o fundo ele é arredondado, porque na hora de você apoiar no fogão é melhor, e na hora de você espalhar o fogo também vai ser mais eficiente, e para concentrar os líquidos no centro também é melhor. Ela deve ter uma tampa, né? A tampa deve ter um furo para o excesso de vapor poder sair de algum lugar e ela não ficar batendo no fogão, que não é o nosso objetivo. Ela deve ter uma bordinha que vai receber a tampa, porque os líquidos têm que cair para dentro. O ideal é a tampa, ela recebe o líquido, escorre, cai aqui e vai lá para dentro de volta. Então o ideal seria a gente bolar uma panela que recebe a tampa. E a alça também é legal, toda panela deve ter uma alça, porque quando ela está quente e você vai segurar, é sempre uma coisa mais complicada. Então é bom você ter algum lugar onde você pode pegar a panela e tirar do fogo. Então essas são as coisas básicas da panela. Com a continuação do vídeo a gente pode falar mais. Cada uma de vocês vai fazer a panela em casa, então a gente vai ter que utilizar o que a gente tem em casa. Então eu vou pedir para vocês escolherem entre os utilitários que vocês têm na cozinha alguma coisa que possa ser côncava para receber a panela. Então, por exemplo, eu fiz essa panela nessa forma aqui. Tá vendo? Ela foi feita aqui. Então eu queria que vocês achassem na casa de vocês uma peça. Pode ser uma saladeira. O ideal é que ela tenha um fundo arredondado. É isso que é ideal. Pode ser um prato arredondado, qualquer coisa que seja assim, com essa forma assim. E também o tamanho, o ideal é o máximo desse tamanho aqui.
porque a gente está com 5 kg de argila, então também não dá para fazer uma panela gigante. Vamos fazer uma panela mais ou menos desse tamanho aqui, um pouco maior que um palmo, ou do tamanho de um palmo, tá bom também. O que a gente tem que fazer quando vai usar uma peça dessas, que é esmaltada ou é vidro, provavelmente a argila vai grudar. Então a gente vai ter que também separar um paninho vagabundo, assim bem molengo, que se adapte para fazer uma interface entre a argila e o suporte que vocês escolherem para a panela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente vai usar durante esse trabalho. Então a gente vai precisar que você pegue lá na sua cozinha uma colher velha. Pode ser até uma colher que você vai continuar usando, mas é uma colher. Por que eu tirei a alça dessa colher? Porque a gente vai usar esse fundo da colher para brunir a panela por fora. Como também a gente vai usar para raspar. Então, se ela tiver um cabo, ela vai incomodar, ela vai atrapalhar, a gente não vai poder colocá-la por dentro da panela. E seria ideal que você tivesse uma colherzinha na sua casa vagabunda, que você pudesse quebrar ela e usar assim, sem alça. A colher é muito importante. A outra coisa que a gente vai usar é o garfo. O garfo também sem alça seria ideal, porque tudo que está sem alça você bota na mão e pode fazer com mais agilidade. A alça ela atrapalha. Isso aqui vira um instrumento super maravilhoso. A outra coisa que é muito importante é uma faca. A faca pode ser uma faca com cabo, tá ótimo. Só que ela tem que ser sem serra. Então você vai lá no seu faqueiro de prata, tô brincando. Você vai lá na sua cozinha e procura uma faca assim. Não precisa ser afiada, justamente não precisa ser afiada. Uma faca simples, sem serra, que a gente vai usar muito. Outra coisa muito importante, a gente tem que arrumar isso. Vamos ver como é que a gente pode se organizar para arrumar essas pedrinhas. Será que algumas de vocês têm essas pedrinhas em casa? Elas têm que ser assim pequenas, bem lisinhas, arredondadas, podem ter formas diferentes, que a gente vai usar também fundamentalmente para brunir a panela. Aquela panela ali, ela tá brunida, tá vendo como ela brilha? Então é isso que a gente faz, a gente vai fazer esse serviço com isso e com a colher. Outra coisa muito legal que a gente vai precisar é uma colher de pau chata assim. Se você não tiver uma colher de pau, será que você tem um toco de madeira? Alguma coisa que você vai usar para bater na panela, para acertar a forma dela. Então isso aqui também vai ser ótimo. Se a colher for arredondada, muito arredondada, não vai servir. Ela tem que ser ou um pouco arredondada ou lisa. Lisa é melhor. E se ela for pesadona, melhor ainda. Uma agulha. Lá na casa de vocês, vocês procurem uma agulha. Também vai ser bom ter uma agulha. Vai lá no costureiro, pega uma agulha grossa, daquelas de bordado, e enfia uma rolha nela. Pega uma rolha lá do vinho, enfia na agulha e faz uma agulha para vocês. Um cartão de crédito, qualquer velho do plano de saúde que não usa mais, que a gente vai usar muito também. Um potinho com água. Pode ser pequenininho, a gente não vai usar muita água. Pode ser um potinho pequeno. Aqui tá grande, mas um potinho pequeno, ótimo. Uma esponja. Também você pode arrumar uma esponja pequena, mas uma esponja. E isso aqui, se vocês tiverem, vai ser ótimo. Se não tiver, não tem problema. Um borrifador. Mas se não tiver, tudo bem. Não tem problema. Precisamos também de algum tipo de fio para vocês cortarem a massa. Nylon é ideal, né? Se não tiver, qualquer fio. É muito prático ter um fio para cortar a massa. Esse aqui eu botei uma tampa de refrigerante numa ponta e a outra ponta não botei nada porque não é necessário. Isso aqui é que é pra gente não perder o fio. Aí você sempre acha ele se tem alguma coisa presa na ponta dele, mas não precisa nos dois lados. Isso aí não tem necessidade. E eu dei para vocês 5 quilos, né, de massa. Eu acredito que vocês só vão usar 4. De repente, pode ser até que use 5, mas eu acho que 4 quilos já vai ser suficiente para fazer a sua panela. E aquele pedaço de espuma que eu botei na embalagem lá da caixinha vai ser importante quando você tiver tirado o fundo da panela, da forma, que ela já tiver mais rígida, o fundo, aí você precisa apoiar ele em algum lugar para ele não achatar de novo, não estragar. Então você vai construir a sua panela em cima da espuma que eu dei para vocês. Vocês vão ficar girando a panela em cima da espuma que eu dei para vocês.
Então, agora nós vamos colocar a mão na massa. Eu queria mostrar para vocês a argila que a gente vai usar, que é o seguinte, essa que eu falei para vocês, que é um lançamento dessa empresa aqui, que chama Terra Nova, e é argila para fogo direto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, a gente vai fazer a base da panela. Então, para isso, a gente vai pegar o nosso fiozinho e vamos pegar assim essa quantidade aqui, como se fosse 2 centímetros. Isso aqui assim, daquele pedaço que eu dei para vocês. Isso aqui é o equivalente a 1 quilo, mais ou menos. Pode até ser menos, porque é só para fazer a base. Eu cortei um pouco grande, mas pode ser um pouco menos. Vamos ver. Agora a gente vai amassar o barro, que é aquela parte super fundamental de qualquer coisa que você faz com argila, que é aquele método que você vai apertando assim e fazendo sempre assim. E vocês têm que achar um cantinho na casa de vocês que tem uma madeira, um tampo que possa trabalhar em cima, ou então estender um pano, uma lona. Ela tá dura? Tá dura, mas conforme você vai misturando ela, ela vai amolecendo. Por que a gente faz isso? Para tirar as bolhas de ar e para homogeneizar a massa. Essa quantidade de barro é boa para trabalhar, 1 quilo. Cada vez que você tirar, tira 1 quilo ou menos, mas não mais, porque o barro não está tão macio e aí para você conseguir trabalhar melhor. Então eu pediria que vocês dessem aí umas 40 voltas dessas, que faz assim, junta a mão e mantém a cabeça e não deixa o barro espatifar. Todo esse processo que a gente vai fazer é um processo mais ou menos tentando fazer como os índios ameríndios. Então eles não tinham linha, niveladora, rolo, não tinha nada disso. Então nós vamos fazer o mínimo de equipamento possível. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa madeira daqui, que embaixo tem outra madeira. Nós vamos abrir uma placa sem usar rolo. Então vai ser na mão assim, batendo, você vai jogando. E assim a gente vai abrindo o barro. Olha, gente, tô segurando e tô jogando. Aí roda, levanta, roda, levanta. Enquanto isso ela está se espalhando. Então você tem que mudar de posição aonde você está jogando ela. Para ela espalhar, pode jogar assim. Então, agora a gente tem a massa, a gente abriu e a gente vai colocar a massa na forma. Eu vou pegar uma forma que eu fiz, que é uma peça que os indígenas eles usam. Era como se fosse um torno manual, porque no fundo, como ela é arredondadinha, quando você põe ela numa superfície, você roda ela. Então, se vocês tivessem isso em casa seria ideal. Eu sei que não tem problema, mas eu vou usar essa peça e eu poderia colocar argila direto aqui em cima, porque ela é porosa, ela não vai grudar. Mas como eu não sei o que vocês vão usar na casa de vocês, pode ser que vocês usem uma porcelana, um vidro, então a gente vai colocar um pano entre a peça e a argila. Antes de colocar, você vai olhar mais ou menos o tamanho da peça e vai cortar maior um pouco. Então você vem assim e corta um pouco maior. Cortado, eu cortei. Vou pegar o cartão de crédito, vou passar aqui para alisar ela. Do outro lado também. Essa argila é uma delícia, gente. Eu não conheço ela, mas já estou gostando. Agora sim, vamos colocar o pano. Tirar as ruguinhas, né? Deixar ele lisinho aqui em cima. Se for um pano fininho, melhor ainda. Esse aqui, ele é muito grosso, mas tudo bem. Um pano mais delicado vai ser melhor. Aí a gente vai levantar e vai colocar aqui. E aí a gente vai fazer meio assim, para ela entrar dentro com conforto. E a gente não vai botar a mão aqui dentro. E vamos bater.
para ela se acomodar. Então, como vocês podem ver, sobrou bastante argila. Vamos cortar aqui o excesso. Olha quanta argila que sobrou. Bastante argila, né? Essa argila toda a gente guarda que a gente vai usar. A gente vai... Tá vendo? Ela entrou aqui. Vamos cortar melhor com a nossa agulha. E agora ela tem que endurecer, tem que pegar o corpo. Então pode ser, se for um dia fresco, que tiver friozinho, só no dia seguinte. Se tiver muito calor, aí pode ser que dentro de 2 horas você já consiga usar ela. Também você pode botar ela no sol, mas não pode abandoná-la no sol. Você tem que ficar de olho, ficar virando, o sol bate um pouco aqui, bate um pouco ali. Eu quero que ela fique firme, que ela não esteja mais molinha. O que eu vou mostrar aqui agora é uma técnica que eu aprendi com a professora Adriana, lá da Argentina, que deu esse curso de panelas pra gente, que é uma cola natural que os indígenas usam para colocar como a barbutina. Você vai na feira, procura uma babosa, corta fora essa casquinha dela. Isso aqui você pode fazer um dia antes, ou algumas horas antes. Você precisa dessa baba aqui. A gente vai cortar em pedacinhos e vai colocar aqui na água. E a gente vai fazer uma água que vai servir para a panela inteira. A gente vai usar isso na panela inteira. É bom um potinho com tampa. Então é isso, fica aqui assim, essa gosmeslada toda. Agora a gente vai começar a subir as paredes da panela. Tem que pegar um pedaço de barro e amassar igual aquele pedaço, aquele mesmo pedaço, como se fosse 1 quilo, e amassar novamente. Porque a gente não deve amassar mais do que isso, porque a argila tá durinha, então vai forçar aqui nossas articulações. Vamos de 1 em 1 quilo que tá bom. A gente vai fazer uma cobra, né? Pode começar a cobra assim. Que a gente tem que fazer uma cobra que vai passar toda essa circunferência. Então, ela é uma cobra que é mais ou menos 3 palmos. Então, o que eu queria explicar foi uma coisa que um professor me ensinou uma vez, que eu achei super prático. Então, por exemplo, vamos supor que aqui tem 20 centímetros, 1 palmo. Qual é o raio de 20 centímetros? 10. Então, para você imaginar qual o tamanho que tem que ser a sua cobrinha, é sempre aquela fórmula 2πr. Então você pega essa medida que você fez no seu círculo, que é 2r, o valor do π é 3,14, você multiplica por 3. Então toda vez que você quiser pensar quanto é essa medida aqui, você pega essa medida e multiplica por 3. Então aqui no caso é mais ou menos, são 3 mãos, né? Então 1, 2, 3, tá até maior. Eu tô com a cobrinha pronta e eu quero dar uma achatada nela. Então eu posso fazer assim, assim. Tá ficando enorme, né? 1, 2, 3, tá bem maior. Eu posso molhar um pouquinho para ela ficar mais plástica. A gente vai diminuir a espessura. Eu tô vendo que tem uma bolinha aqui, eu já vou e dou uma. Aqui tem outra. Aí você pode fazer isso com a agulha, né? Aqui eu vou diminuir isso aqui. Agora a gente pega o nosso garfo. Quero mostrar para vocês o ponto que tá a base da panela. Ela tá durinha já, tá vendo? A gente apoia ela aqui lá em cima da espuma e agora nós vamos fazer assim. Eu tô aumentando a superfície de contato para poder fazer uma emenda. Agora, vou fazer aqui também. Pega a água da babosa.
Não coube, eu vou aumentar ela um pouquinho. É só bater assim. Aqui eu vou fazer assim. Tô afundando aqui para ela soldar. Agora a gente pega com o garfo, faz assim, olha. Isso aqui a gente chama de costura. Agora eu vou pegar a colher e vou fazer assim. Agora você pega o cartão de crédito e você vai melhorar esse trabalho que você começou. A gente tem que tentar sempre para passar para a próxima etapa, deixando a etapa anterior bem acabadinha. A próxima etapa é colocar mais uma cobrinha, né? Então a gente só bota a outra cobrinha quando essa daqui estiver bem resolvida. A gente dá uma acertadinha aqui assim, de acordo com a forma que vocês escolherem. Agora vamos fazer o mesmo serviço por dentro, costurar. Tem que machucar aqui e machucar aqui também, nas duas superfícies. Essa técnica que eu estou fazendo é a técnica de um determinado professor, uma determinada professora. Existem várias técnicas para você emendar cobrinhas, para você construir. E essa é uma técnica que eu aprendi com esses professores argentinos e eu achei muito legal. Funciona muito bem. Pode até ir bem profundamente, assim. É legal esse garfo, que ele é bem pontudo. Agora a gente pega a nossa colherzinha e vai alisar. Porque a gente está fechando todos os buraquinhos que a gente fez. Pode passar uma aguinha para a colher escorregar melhor. Mas é sempre aguinha, nunca pode botar muita água. A água não faz bem para a construção, ela enfraquece. Essa parte aqui da colher, essa parte aqui, essa aqui é pontuda, essa aqui é mais arredondada, né? Você pode usar agora aqui, ó. Porque esse lugar aqui você tem que apertar bem para a argila entrar naquelas costuras e não ficar fazendo ondulações. Então a gente vai segurando aqui por fora, vai apertando aqui e comprimindo assim a argila para ir alisando por dentro. Pode passar um pouquinho uma esponjinha. E assim fica bem arredondado, né? Passando uma esponja para dar uma umedecida. A gente vai passar assim, olha. Porque aqui a gente está afinando essa borda, olha. A parede está ficando mais fina conforme a gente passa esse cartão. Vem lá de baixo, passa uma aguinha. Aqui tá muito grosso, aí eu tô dando uma afinada. Esse movimento é legal, assim, na diagonal. Você tá querendo modificar um pouco a forma da panela, você não tá gostando que ela tá vindo para dentro. Você segura ela por fora, segura a colher e abre ela. Ao mesmo tempo, se você quer fechar mais ela, você pega as suas mãos e aperta assim, olha. Aperta assim. E ele vai fechando, sem rachar. Eu, no caso, eu quero fechá-la mais um pouquinho. Tô sentindo também que tem lugares que tá mais fino e lugares que tá mais grosso. Então também posso dar uma apertadinha para dar uma igualada. Porque como a gente faz essas cobrinhas com a mão, a gente não tem garantia dessa espessura. Essa panela ela é toda feita na mão, né? Não tem muitas ferramentas, são poucas ferramentas que a gente tem disponível. Olha, essa aqui é também aquele instrumento que a gente pode usar, lançar a mão para dar uma equilibrada nas paredes, na espessura. Você dá uma batidinha
E ele, além de alisar, de fazer a parede ficar mais lisa, acerta a espessura e a forma. Agora, queridas, a gente vai acertar um pouco essa borda. A gente tira assim um pouco, faz ela ficar um pouquinho mais equilibrada. Vocês podem ver que aqui ela tá mais grossinha, se acerta. Com a agulha a gente vai tirando, acertando. Também não vai ficar perfeito. É uma coisa mais ou menos que a gente vai fazer para não ter nenhum lugar que é tão diferente do outro. Mas tudo isso você pode ir acertando conforme você vai subindo a panela. Eu tô nesse momento preparando mais uma cobrinha para fazer mais uma parede. Eu já tô fazendo diferente do que eu fiz a primeira vez. E vocês escolham a maneira como vocês querem fazer. Eu tô puxando aqui, e assim ela vai aumentando. Agora de novo, novamente, a gente vai fazer o mesmo processo. Se você não tem babosa, não tem problema. Você usa uma aguinha só. Eu fiz a cobrinha, passei a esponja. Eu gosto de passar a esponja porque ela dá uma melhor plasticidade na argila. Agora vamos de novo. Bota bem em cima assim. Repare que eu fiz aquela machucadinha embaixo aqui também, né? Não pode esquecer de fazer isso. Agora eu vou cortar meio na diagonal aqui. Aí eu vou machucar, botar a baba. Agora a gente acerta um pouquinho. Agora aquele mesmo processo novamente. Por dentro e por fora. Agora aqui por dentro. Pronto. Agora vou pegar o cartão. Estou passando várias vezes pelo mesmo lugar. É para garantir que a argila está entrando dentro dos buraquinhos. Você pode fazer de várias direções. Começa por uma direção, depois vem por outra direção. Assim você garante que está entrando em todos os buraquinhos. Então, agora a gente vai trabalhar com a colher aqui por dentro, né? Então, eu queria insistir que a gente tem que fazer um gesto repetido para colocar a argila dentro daqueles buraquinhos que a gente fez. Então, é uma coisa bem repetitiva. Você faz várias vezes no mesmo lugar, vai ficar bem lisinho e você vai alisando, vai fazendo até tirar todas aquelas ranhuras. Então agora a gente vai meio que arredondar a borda e ao mesmo tempo amolecer ela com uma esponja.
Então, nesse momento a mão tem que estar molhada, os dedos molhados, e levemente você vai desenhando na borda. O que vai acontecer agora é que a borda vai ser virada para receber a tampa. Então você vai virando a borda lentamente, é um processo lento. Aqui está apertando e aqui está abrindo. Um aperta para dentro e o outro abre. Bota o dedo aqui, molha a faca, que é para ela escorregar. E vai fazendo assim com carinho. Depois a gente vai acertar a borda, para ela ficar toda por igual. Também pode usar o cartão, não precisa usar a faca. Querendo usar a faca, pode usar a faca. Mas o cartão também é bem legal. Então, nesse momento eu vou mostrar para vocês, nós vamos passar para a fase tampa e alça. Então, eu estou abrindo aqui uma possibilidade de tampa. Eu estou usando o rolo, porque aí vocês vão ver de outra maneira como é que se pode abrir uma massa. É importante frisar que a espessura é entre 8 milímetros e 10. E isso vocês têm que ver mais ou menos. Nada é, nessa panela, nada é muito preciso. Tudo é mais ou menos. Então, mais ou menos 1 centímetro. E aí eu tô aqui no olho, mais ou menos. Tô abrindo e eu vou colocar aqui porque eu tô querendo fazer uma tampa bem convexa. Ou melhor, bem côncava. Sei lá, côncava ou convexa. Ela vai ser bem diferente, essa tampa. E eu tô querendo fazer 3 tipos de tampa. Para mostrar para vocês, vocês podem escolher fazer a tampa que vocês quiserem. Então é isso. Eu abri aqui, mais ou menos. Você viu que tinha uma bolinha. Eu tô estourando a bolinha. A bolinha, ela sempre aparece. Aí eu já verifiquei que o diâmetro dessa panela é mais ou menos o mesmo diâmetro que essa forminha que eu tenho aqui. Então, para todas as tampas que eu fiz, que eu tô dizendo que eu tô fazendo 3 tampas, eu tô usando sempre essa forma, que é mais ou menos o tamanho que eu preciso. Vocês também vão lá na cozinha e escolham uma que seja mais ou menos o que vocês precisam. Aí eu vou cortar. Eu vou até bater um pouquinho, porque eu posso aumentar ela um pouquinho. Ela ficou bem na medida, né? Eu vou virando para ela continuar redondinha. E aí eu queria que vocês fossem lá na cozinha de vocês e escolhessem alguma forma. Essa daqui, ela é exageradamente côncava, né? Ela pode ser menos. Deve ter lá uma travessinha que dá para fazer a tampa. Vocês vão medir e vai ser mais ou menos essa medida. Aí eu tenho essa forma aqui. Aí eu vou botar por cima. Vou alisar com cartão de crédito. Eu sei que eu vou exagerar, mas é possível. Até lustre, se você olhar no teto da sua casa, deve ter um lustre de vidro que você vai lá, tira ele e você pode usar ele de forma. Ou um prato, ou uma bola, pode ser uma bola. Então tá. Aí esse cara aqui, ele é mais côncavo que aquele cara ali que eu vou mostrar pra vocês agora. Então tá aqui a nossa panela. Ontem, quando eu terminei ela tava bem molenga. Como aqui é frio, eu deixei ela só com um plásticozinho por cima e ela já tá durinha agora. Então, tudo bem, eu não posso mais alterar a forma dela e posso pensar na tampa. O que acontece? Como isso aqui é uma panela feita à mão, esse círculo aqui, ele não tá perfeito. Então, a gente vai ter que adaptar a nossa tampa a esse círculo. Então, no momento que vocês colocarem as alças, a gente vai fazer alguma marquinha para vocês perceberem aonde que a tampa realmente fecha, porque ela não vai fechar perfeitamente em todas as posições. Vai ter uma posição para a tampa. Então, essa tampa aqui eu fiz mais cedo, né? Eu fiz essa tampa numa forma assim. Então, depois eu virei e aí eu cortei com essa forminha aqui, dei o acabamento e coloquei a alça. Eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de fazer alça. Ela não está encaixando perfeitamente, tá vendo? Então a gente vai fazer um jeitinho dela encaixar melhor. Eu vou escolher uma posição que ela fique melhor. Ela também já empenou, né?
isso acontece também. O ideal é você fazer a tampa quando ela tiver mais ou menos seca, um pouquinho levemente plástica, é você colocar ela na panela num lugar fixo, que ali ela vai se acomodar e ali ela vai ficar. Quando você colocar a alça, você vai marcar esse lugar e depois você vai colocar as outras alças de maneira que você reconheça aonde que ela está tampada. Como é que você vai tampar ela sempre? Essa alça em relação a essa. Então essa aqui é uma tampa côncava. Agora eu vou mostrar outra tampa que a gente vai fazer também, e eu guardei essa tampa para fazer na frente de vocês. Essa tampa, ela vai encaixar assim. Também é uma tampa bem interessante. Ela é ligeiramente diferente, mas funciona do mesmo jeito. O líquido vai vir, vai escorrer, tá tudo da mesma maneira. Então, eu quero dar o acabamento. Cortei, né? Ela tá do jeito que eu cortei. Então, agora você pega seu cartão de crédito e você vai alisar. E aqui também. Uma coisa que eu vou ensinar, um truquezinho que eu vou ensinar para vocês, que vocês podem fazer em casa. Olha só, você pega o cartão de crédito e corta ele. Você faz essa formazinha. Eu vou fazer aqui. Se querendo, pode desenhar antes. Olha, esse que eu fiz tá pequenininho. Se você quiser ser preciosista, você pega uma lixinha e dá uma lixadinha. Mas isso realmente é preciosismo. Você pode fazer isso se você quiser. Aí, essa maravilha desse negocinho, essa coisinha maravilhosa, você põe aqui e dá o acabamento. Isso tudo é pra gente se divertir, né? Porque a gente tá aqui pra se divertir, não é isso? Então, querendo fazer isso. Se não quiser fazer isso, faz assim mesmo. Faz só assim. E depois, ó, pega a nossa esponja maravilhosa, molha ela, seca e dá aquele acabamento final. Essa argila aqui, ela não tá completamente rígida ainda. E é bom porque eu vou poder acomodar ela aqui na panela. Que aquela outra, ela não secou na panela, aí ela ficou meio deformada. Aqui tem umas ondulações, a gente pode fazer um pouco assim, ó, para acertar. Isso tudo são técnicas que você vai se divertindo e testando. Ó, ficou bem lisinho agora, ó. Agora eu tenho que botar ela aqui, mas eu não vou botar ainda, porque eu vou botar uma alça nela. Então, gente, eu queria mostrar como é que faz a alça. Eu coloquei aqui a panela que eu já fiz terminada, porque tivemos um problema de edição. Mas eu vou explicar logo como é que faz a alça, mesmo a panela já estando pronta, mas eu vou explicar como é que faz essa alça, como é que faz essa, como é que faz essa e essa, ok? E também vocês podem fazer a alça que vocês quiserem, tem milhões de alças possíveis. Olha, gente, tô fazendo aquele método de abrir a placa, aí, ó, mais ou menos essa espessura aqui. Pode ser menos também. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Então, esse é um método de fazer alça. Tem também outros métodos, mas eu vou fazer esse método aqui. Bota secar aqui. Bota aqui as duas tirinhas. Aí pega a esponja e faz assim. Vai virando. Com a esponja você vai fazer a argila ficar mais plástica, que é bom para você dobrar a alça. Mas tá um pouco grosso, podia ser mais fino. Vou afinar isso. Vou cortar de novo. Vocês também podem pegar uma régua, né, para fazer isso, mais inteligente. Aí você vai cortar os pedacinhos iguais. Agora, por exemplo, no caso dessa daqui, essa alcinha aqui. Tá vendo? Panelinha com alcinha. Essa daqui é aquela tampa mais fácil, que encaixa com mais facilidade. O que eu fiz? Eu peguei esse pedacinho de argila, fiz assim, olha. Puf. Aí, aqui, faz aquele machucadinho. Machuca aqui também e aplica. Eu vou aplicar, vamos dizer, aqui assim. Aí você machucou aqui, bota um pouquinho de barbotina ou água e aperta. Pronto, essa aqui é uma alça. Agora a outra alça, essa aqui dá bem pra ver como é que eu fiz, né? É a mesma coisa, só que é mais grossinha. Essa aqui tá mais grossinha.
Essa aqui tá muito fininha para botar aqui. Ela tem que ter mais pegada. As alças, elas têm que ter uma pegada que é para você, quando você vai pegar com uma luva, ainda ser confortável para pegar. Não pode ser uma alcinha de nada. Essa aqui tá meio, vamos dizer assim, cenográfica, né? Como é que faz aquela alça que tá na panela. Então fez uma tirinha, passa a esponjinha para ela ficar bem molenguinha. Mais molengo, melhor. Aí você dobra. Aqui, ó, deu uma rachada. Aí você dá uma consertada na rachadura. Se rachar. Aí eu pego aqui, bota aqui na quina e vira assim. Pronto. Você já tem uma alcinha. Aí você machuca aqui e aplica ela na panela. E a alça da tampa, aquela que da outra panela, eu fiz 2 desses. Amassei, machuca, molha, aqui molha também. Aí, pronto, aqui. Aí você corta aqui assim, machuca e aplica na tampa. Puf. Pode mudar a forma, pode fazer uma mais alta, outra mais baixa, sei lá. Então, isso aqui eu fiz com uma cobrinha, essa daqui, tá vendo? Tanto pode ser aqui para tampa, como pode ser para panela. Também é bem simplinha, é só uma cobrinha. Aí você bota assim, faz assim, machuca e aplica na panela. Essa aqui, olha, você também pode aplicar na lateral da panela. Aí essa aqui, você tem que machucar ela toda aqui, aqui, botar a barbotina e aplicar. Eu fiz assim, eu fiz uma língua, molhei para ela ficar arredondadinha. Você pega ela, faz assim, ó. Aí faz isso. 1 e 2, pronto. O bom é você aplicar ela nesse estágio aqui, que ela tá molinha ainda. Porque quando você colocar ela lá na panela, você vai ter marcado aqui, aqui tudo. Você marca a posição que você vai botar na panela. Você faz a marca, machuca, bota a barbotina e quando você for aplicar, você aperta. Tim, tim, pronto. Aí você ainda pode colocar uma cobrinha aqui para dar mais acabamento. Então é isso, meninas. Então, eu queria mostrar para vocês esse detalhe aqui. Eu peguei a tampa, ela estava um pouco molenga ainda e transportei ela para cá, em cima desse pano, porque aí ela acomoda na panela, ela vai dormir aqui, ela vai pegar a forma e quando você for dar o acabamento mais bem acabadinho nela, ela ficou aqui, ela tá nessa forma. E aí você, quando for tirar, você vai fazer uma marquinha da posição que ela tava, porque lembra que eu falei que a alça a gente só bota depois, né? Então você primeiro coloca o pano, coloca a futura tampa no lugar para ela se acomodar. Aí depois, quando ela estiver mais durinha, você coloca a alça na tampa. Aí você marca e aí você vai pensar em colocar a alça na panela, tá bom, gente? E esse paninho aqui vai ajudar você a retirar quando você quiser tirar. E uma não vai grudar na outra. Então, agora a gente vai dar início à fase final do nosso processo de fazer a panela que vai a fogo. Então, vocês estão vendo aqui no fundo é a panela que eu fiz durante o processo de filmagem. Aí eu construí outras 3 tampas para mostrar para vocês as possibilidades. Uma coisa legal de fazer também, quando você terminou de fazer a panela em si, é procurar na sua cozinha alguma forma que ela encaixe aqui, aí você consegue fazer ela mais redondinha. Você vai acertar, você vai colocar isso aqui, você vai acertar, ela vai ficar mais redondinha. Ela pode ser assim um pouco maior, seria até melhor, porque esse aqui é pequeno. Seria melhor uma maior um pouquinho, você encaixa ela, aí ela se acerta, ela fica bem certinha aqui. Aí depois você faz a tampa, e aí então é isso. Eu fiz 3 tampas. Essa tampa aqui é a tampa que eu escolhi para essa panela. Então eu deixei ela secar junto, então ela tá encaixando direitinho.
E aí eu fiz essa outra tampa aqui, que tem essa alça aqui meio diferente. Ela é côncava. Essa tampa é muito boa porque ela encaixa muito facilmente na panela. Eu recomendo essa tampa aqui também. Ela faz um encaixe perfeito, não dá nenhum trabalho. Vejam bem, fica ótimo. Gosto muito dessa tampa aqui também. Essa aqui eu só fiz para mostrar para vocês uma outra possibilidade de alça. A alça, ela não pode ser pequenininha porque você tem que poder pegar nela com uma luva. É bom você ter uma alça de presença. Esse furinho também, você pega a faca que eu pedi para vocês de ponta, é para abrir esse furinho. Então você vai furar um pouco do lado de cá e um pouco do lado de lá, até você conseguir abrir o furo. E quando você terminou, você vai com cuidado, você pega um palito de churrasco que é redondinho e você faz o acabamento assim, para ela ficar bem acabadinha. Pronto, acabou do lado de cá. Aí você tira esse excesso de rebarba e pega o palitinho e faz para dar esse acabamento mais arredondadinho. Também pode passar uma esponjinha para dar um acabamento. Do lado de cá, do lado de cá. Pronto, ficou bem acabadinho. Eu queria mostrar isso aqui também. Isso aqui é o que eu tinha falado, que muitos ceramistas usam, só que no Brasil é difícil de achar. Mas eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é uma camurça bem macia, que lá na Europa o pessoal usa para limpar vidro. Eu não sei se a gente consegue achar isso no Brasil, eu nunca achei, mas de repente tem. Esse material é maravilhoso, que você bota ele na água, ele fica uma pele. E é muito bom quando você quer fazer o acabamento da borda, por exemplo, que você vem com ele assim e ele alisa sem, não é como uma esponja, é mais macio do que uma esponja. É ótimo isso. Se alguma de vocês tem isso em casa. Outra coisa que a gente também costuma usar é plástico, né? O plástico também funciona para alisar. Agora nós vamos polir. O polimento, a gente, idealmente, todas vocês deveriam ter uma pedra dessa, se vocês conseguirem. Existem de várias formas. Tanto faz, pode ser pequena, pode ser grande, tá tudo ótimo. Outra coisa que a gente vai usar também para polir é a colher. Se você tiver várias colheres de vários tamanhos, vai ser ótimo. Você vai usar todas. E eu peguei isso aqui lá da minha avó, não sei, funciona um pouquinho, mas não é a mesma coisa que uma pedra. Isso aqui é para fazer meia, costurar meia, né, de madeira, mas não é ideal. Madeira não é ideal. Ideal é pedra e metal, bem liso. E é legal você ter pedras, porque as pedras você consegue encaixar debaixo, por exemplo, da alça. A colher você consegue também de outra maneira. Então é bom ter várias coisas para fazer o polimento. Então o polimento você vai fazer por dentro e por fora da panela. É muito importante que você está aqui, você está fechando os poros. Se você não faz isso, ela vai ficar uma panela porosa. Quando você for cozinhar nela, ela vai chupar os líquidos, depois ela vai embolorar, não vai ser muito higiênico. Então todos os índios, todo mundo faz o polimento quando você trabalha como a gente, que a gente vai queimar aqui no forno a lenha. Então não é uma temperatura muito alta, então a gente precisa garantir que ela está bem polida. Então o polimento é uma coisa de paciência, de insistência. Você vai sempre manter essa pedra limpinha. Então você tem que ter um pano por perto, porque você vai fazer esse movimento insistente no mesmo lugar. Pode fazer em círculos também. E com esse insistência, você vai ver que vai chegar uma hora que vai fazer um brilho. E se você passa o dedo é uma delícia, já tá macio. O dedo passa direto. E a coisa mais importante do polimento é o momento de secagem da peça. Então ela não pode estar tão macia que ela afunde, a pedra afunde e vai marcar. Então ela tem que estar quase seca. Vocês vão ver. Quando vocês terminarem de fazer a panela, tá pronta. Fiz todos os acabamentos, deixei a superfície o mais liso que eu consegui. O cartão, como eu falei, você pode cortar ele da forma, porque por dentro, como ela é arredondada, talvez você precise dar uma cortada no cartão e dar uma forma dele que se encaixe certinho por dentro para você raspar. Pode ser que quando você corte ele fique com rebarbas. Então você pega uma lixinha e dá acabamento. O cartão é ótimo. Se você tiver 2, 3, você pode fazer várias formas e dar esse acabamento. Fazer essa coisinha que eu já falei antes, que é ótimo para você fazer as bordas, para dar acabamento na borda. Então o cartão é seu melhor amigo e ele é aquele que você vai passar para você garantir, quando você estiver numa fase de acabamento, que a panela vai estar bem lisa. Onde tiver um defeitinho, você passa a esponja e alisa com cartão, para você garantir, porque o polimento
é apenas alisar essa superfície que já deveria estar lisa. Se tiver um arranhão aqui, o polimento não vai entrar dentro do arranhão. Então, tem que garantir que a superfície esteja bem lisa. É isso, você vai insistir, insistir. É uma coisa de paciência, vai demorar. Se você está polindo a panela e ela ainda está um pouco plástica, aí você vai deformar a peça. Então é muito importante que ela já esteja quase seca. Seca não, quase seca, bem durinha. Eu queria mostrar aqui uma pecinha que foi polida e já foi queimada. Ela já está no biscoito. Olha como é que ela fica, bem brilhante. E ela não perde esse brilho. Quando você terminar o seu trabalho, sua panela vai estar super brilhante e ela não vai perder esse brilho. Ela vai continuar assim, com essa superfície bem macia. Então a panela, essa daqui, eu ainda não limpei ela, você tem que limpar ela. A minha panela ainda tem umas coisinhas por dentro. E aí você vai pegar a sua pedrinha e vai raspar. Você bota ela no seu colo e vai virando ela, vai virando, você vai acessar tudo, aqui a borda, tudo. A alça, na medida do possível, onde você puder, porque tudo isso é uma questão de higiene. Você polindo, você está garantindo que a sua superfície vai ficar limpa. Então tudo você vai tentar polir na medida do possível. Por exemplo, aqui dentro, eu não vou conseguir polir, tudo bem, né? Mas a gente vai fazer a panela inteirinha. Aqui, por exemplo, essas pedrinhas, se você tiver uma que tem essa forma que encaixa aqui, melhor ainda. Porque a colher, ela não vai conseguir polir aqui. Então, por isso a pedra ela é importante, porque ela se encaixa e você chega em lugares que a colher não chega. E a colher, ela tem uma pegada também legal de polimento, mas ela não chega em todos os lugares. Então, vocês estão vendo? Ela ainda está um pouco molhada, a panela. Não está escorregando o plástico. O plástico é ótimo, bom companheiro também. Tem gente que faz polimento só com plástico e dedo. Mas é muito importante, como eu já falei, manter limpo. Você tem que ter um pano por perto e sempre limpar, porque se tiver sujo ela vai arranhar a panela de novo. Então o que a gente quer é que a panela fique muito lisa. Então é isso, meninas. Desejo todo o sucesso do mundo, que vocês tirem fotografias do processo, porque isso é importante, porque o livro que a gente vai fazer parte, ele é um livro de imagens, basicamente. Não é um livro, e-book, mas é de imagens. Então eu preciso de imagens. Se vocês puderem fazer fotos do processo de vocês, não precisa várias fotos, algumas fotos que vocês achem legal da mão de vocês fazendo as coisas, eu vou adorar, tá bom? E a gente se comunica por WhatsApp. Um beijo, obrigado pela participação.